E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa as nossas aulas da disciplina de Linguagem Web 2, onde o nosso assunto principal aí vai ser a linguagem JavaScript. A linguagem JavaScript, para quem não conhece, tá? É uma linguagem que é executada nos navegadores web, tá? E o seu principal objetivo é manipular as páginas web, né? As páginas HTML, o código CSS, que a gente vê aí nos navegadores. Então a gente constrói uma página com HTML, né? Dá um visual legal para essa página usando o CSS, e o JavaScript é o que vai permitir que o usuário interaja ali instantaneamente com a página. Se ele clicar em um botão, ele vai ter uma resposta imediata. Se ele estiver preenchendo um formulário, ele já pode ter ali um feedback se o preenchimento dele está correto ou não. Então, esse tipo de coisa a gente faz com a linguagem JavaScript, tá? Não é só isso. A linguagem JavaScript hoje em dia, ela está indo bem além, né? Hoje a gente não tem ela só nos navegadores, a gente também usa JavaScript para construir aí aplicações nos servidores, né, de back-end que a gente chama, usando o Node.js. E, na verdade, assim, a gente tem infinitas aplicações para JavaScript, mas a principal é dentro dos navegadores web e é o que a gente vai ver nessa disciplina. Galera, como a gente está aí nesse momento de pandemia, né, com as aulas remotas, então a gente vai usar uma ferramenta aí um pouco diferente, né, do que a gente utilizaria nas aulas em sala para trabalhar com JavaScript, tá? A gente vai usar, né, uma ferramenta online que é o JS Fiddle, tá? O JS Fiddle, pessoal, ele é uma página, vocês vão acessar aqui, né? E vocês vão, a primeira vez que vocês entrarem nele, se vocês ainda não têm uma conta, vocês vão cair numa tela como essa, onde você vai ter aqui 4 janelinhas: HTML, CSS, JavaScript e Result, né? Resultado, tá? Aqui você pode inserir código HTML, CSS e JavaScript. E aqui do lado, pessoal, ele vai te mostrar o resultado da combinação entre essas três coisas aqui, tá? Ou seja, você vai construir uma página web que vai poder usar JavaScript para interagir com essa página, tá? E vai ver esse resultado aqui. Então ele é uma ideia aí bem completa, né? Para a gente criar páginas, criar código em JavaScript sem precisar instalar nada na nossa máquina. A gente vai fazer tudo isso aqui a partir do navegador web, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam para utilizar ele é acessar esse endereço jsfiddle, fiddle.net. Tudo bem? Lembrando, galera, que essa aqui é a minha sugestão, tá? Ah, professor, eu já uso JavaScript, eu já uso HTML e CSS e eu gosto de usar uma IDE instalada na minha máquina. Eu tenho aqui o Atom, eu tenho o Visual Studio Code, eu uso o Sublime, não tem o menor problema. Vocês podem usar a ferramenta da preferência de vocês. Ah, eu gosto de trabalhar online, mas eu uso um outro site, eu uso o CodePen ou eu uso o JSBin. Não tem problema. Essa aqui é a minha sugestão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque a intenção aqui é quem nunca usou, quem não tem ideia de por onde começar, que use essa ferramenta e que conheça essa ferramenta. Então eu vou falar um pouquinho dela hoje para vocês, tá? Mas quem já tiver alguma experiência e conseguir se virar bem aí com outra ferramenta, com uma IDE, pode usar, não tem o menor problema. Tudo bem? Então, pessoal, para quem for usar o JS Fiddle, minha primeira aí instrução, minha primeira sugestão é: criem uma conta, façam login, tá? Vocês vão entrar, vão cair numa telinha como essa. Vocês vão vir aqui, ó, em Sign In. E aqui, se vocês já têm um usuário e senha, vocês vão preencher. Se vocês não têm, vocês vão clicar aqui em Sign Up, tá? E aqui vocês vão escolher um usuário, informar o e-mail de vocês e uma senha, tá? Feito isso aqui, ele vai mandar um e-mail lá para você de confirmação. Você confirma e aí você já pode voltar aqui no JS Fiddle e fazer login, tá? Para começar a usar. Por que que é interessante você fazer login? Porque assim você consegue salvar os seus fiddles, tá? E ter acesso a eles mais fácil,
tá? Pessoal, um fiddle, tá? Salvar os fiddles que eu falo, é salvar essas coisas aqui que vocês estão trabalhando, tá? O HTML, o CSS e o JavaScript. Esse conjuntinho de coisas aqui, ele chama de fiddle. Você pode salvar ele sem precisar fazer login, mas ele vai te dar uma URL lá meio aleatória que você vai ter que guardar, tá? Se vocês tiverem feito login, se vocês já tiverem aqui com seu usuário e senha, vai ficar tudo lá registrado para você e aí você pode voltar a ele a qualquer momento. Outra vantagem também é que você pode alterar as configurações e essas configurações vão ficar gravadas na sua conta. Então, voltando, elas vão estar do mesmo jeitinho ali que você deixou. Tudo bem? Então façam login aí, tá? Eu abri essa janela anônima aqui só para mostrar para vocês aqui o que acontece a primeira vez que vocês entram, tá? Na ferramenta. Mas depois que vocês fizerem login, aí vocês vão estar numa janelinha aqui já com o avatar de vocês aqui. E aí a gente já pode começar a trabalhar. Então agora que a gente já tem o nosso usuário, já está logado aí na plataforma, primeira coisa que a gente pode fazer, pessoal, é dar uma olhadinha aqui em Settings, nas configurações que a gente pode alterar, tá? Uma coisa que eu gosto de mexer aqui, até porque gravando as aulas talvez eu precise ampliar um pouquinho a tela aqui para mostrar para vocês, eu prefiro mudar o layout aqui. O layout clássico são essas 4 janelinhas aqui, né? Eu prefiro deixar aí um layout em tabs, né? Poder ir alternando aqui. Dessa forma eu vou editar o código aqui, como eu vou lidar mais com JavaScript nesse início, eu vou deixar aqui na aba de JavaScript e a gente vai vendo os resultados aqui do lado, tá? Mas tem outras opções, vocês podem selecionar aqui, né? Aqui o resultado vem para baixo, aqui a gente tem as 3 abas do lado esquerdo para editar e o resultado do lado direito. Tem várias opções aqui, vocês selecionem aqui, vocês acharem melhor, tá? O que mais aqui, pessoal? De resto, eu vou deixar padrão, tá? Ele tem aqui uma opção para executar automaticamente o código conforme você for entrando no código. Eu prefiro deixar isso aqui desabilitado, tá? Assim a gente edita o código aqui, JavaScript, faz o que precisar e só depois clica em Run para ele executar. Ele não vai ficar executando o tempo inteiro e às vezes com erro, vai ficar enchendo de erro aqui o nosso console. Pode ficar complicado de ver. Tem algumas opções aqui, por exemplo, para auto fechar, quando a gente abrir chave, ele já fecha a chave, né? Parênteses, ele já fecha parênteses, fechar tags HTML. Então, tem essas opções aqui que são interessantes, tá? Mas se vocês acharem, putz, me atrapalha, vocês podem mudar, tá? Espaço de indentação eu deixo padrão, 2 espaços, tamanho de fonte, todo o resto aqui a gente pode deixar como tá. Quando a gente for começar a trabalhar com o código, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é vir aqui e colocar um nome nesse nosso fiddle, tá? Então, esse nosso primeiro aqui vai ser o clássico Hello World, tá? Vocês podem colocar uma descrição ou não, e ele dá a opção para vocês de deixar esse fiddle privado ou não, tá? Pessoal, a princípio deixem público, vocês só vão colocar ele como privado se vocês forem usar alguma coisa aqui. Eu vou colocar, sei lá, meu CPF aqui, eu vou usar alguma senha, alguma coisa. Nem deve, tá? Pessoal, nem deve colocar nada de dado privado aqui, tá? Mas, se por um acaso achar necessário, vocês podem deixar esse fiddle como privado. O problema é, se vocês deixarem ele como privado, eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem compartilhar esse fiddle comigo, se ele estiver público. Como privado eu não vou conseguir ver. Então se vocês tiverem algum problema, quiserem tirar alguma dúvida comigo, vocês vão ter que colocar ele como público para então compartilhar comigo, tá? Então eu vou deixar ele como público e aí a gente vai salvar ele aqui em branco mesmo. Quando a gente salva, olhem aqui na URL aqui em cima, vocês vão ver que ela vai mudar. Ó, então agora a gente tem aqui um nome já para esse nosso fiddle. Então é jsfiddle.net, o meu nome de usuário, né, Edu P. Souza, e aqui na frente, né, um código que ele deu para esse fiddle, tá? Se vocês precisarem compartilhar esse código comigo para tirar alguma dúvida, vocês vão pegar essa URL aqui e vão me passar, tudo bem? Vocês devem ter notado também que agora a gente tem essa área branca aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso é o resultado, é a página HTML que ele vai mostrar para a gente quando ele executar o nosso código. No caso a gente não tem nada ainda, ele vai ficar em branco. E aqui embaixo, tá, a gente tem o console JavaScript. Aqui
a gente vai ter mensagens de erro, de alerta, coisas da linguagem JavaScript. Então ele fica às vezes minimizado aqui. Vocês podem clicar para maximizar ele. Vocês podem aqui limpar o console, tá? Então ele some com as mensagens que estão lá. E normalmente ele vai ficar aqui, ó, minimizado. Vamos procurar deixar ele aberto, porque nesse princípio aí a gente vai ver bastante coisa aqui e vai usar o console. Então vamos fazer o nosso Hello World aí. Como que a gente faz? Vamos colocar aqui console.log, tá? Abre parênteses, e aí entre aspas, tá? E na linguagem JavaScript pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, tá? A gente vai colocar assim, Hello World, certo? Feito isso aqui, pessoal, ponto e vírgula aqui no final, tá? A gente clica em Run e, ó, aqui no console a gente tem a nossa mensagem, o nosso Olá Mundo, certo? Então esse é o códigozinho mais simples aí para a gente fazer na linguagem JavaScript para a gente ver que o JS Fiddle está funcionando. Tudo bem? Pessoal, para quem já conhece aí HTML, CSS, fiquem à vontade para fuçar aqui no JS Fiddle, tá? Vocês podem vir aqui e, por exemplo, colocar o nosso Olá Mundo em HTML aqui, tá? E aí vocês veem o resultado aqui na página e o resultado do JavaScript aqui. Então aqui a gente vai ter o resultado em HTML, né? O resultado da página que vai ser exibida, e aqui embaixo o console. Tá? A princípio a gente vai trabalhar mais com o console, mais com JavaScript, mas se vocês quiserem brincar um pouquinho aqui e fazer outras coisas, fiquem à vontade. Então, por enquanto é isso, e depois a gente entra mesmo na linguagem JavaScript, a gente vai começar a programar e ver alguns conceitos básicos aí da linguagem.